Olá, bom dia para todos. Vocês conhecem a Lorena, não é? Então tá ótimo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas questões que estão acontecendo na nossa vida de maneira mais particular, que seria, na verdade, os grandes conflitos. A Márcia já começou a trabalhar essa questão e a gente vai pegar daí para avançar dentro dessa ideia. E aí a gente vai poder perceber que dentro da nossa sociedade existem 7 fatores que influenciam as pessoas. 7. Então, existem 7 fatores diferentes que influenciam o ser humano na nossa sociedade. A gente vai falar de 3 fatores. Então existem 3 elementos que são muito importantes na organização de como que a nossa vida acontece na Terra. O primeiro desses fatores que influenciam o desempenho do espírito do mundo corporal é o corpo físico. O corpo, ele exerce uma influência muito grande em nós. Porque a gente, quando está encarnado, a gente sofre uma pressão muito grande dos nossos hormônios, das nossas necessidades físicas, o próprio embotamento das lembranças do que somos. Alguns de nós achamos que somos apenas corpo, e isso acaba tendo uma influência muito grande, porque desenvolve nas criaturas a sensação de que a vida é somente material, e por isso muitos dos dramas que a vida nos oferece decorrem da influência que o corpo tem em nós. Quem tiver dúvida se o corpo influencia, assista o filme Nosso Lar 2. Aí você vai ver a influência do corpo, de como isso promove uma deflexão entre o que eu pensava e como é que eu estou me comportando hoje. Já assistiu? Recomendação. Então, é muito importante que a gente observe que o corpo possui esse poder para que a gente entenda essa realidade e consiga fazer todo esse trabalho que a Márcia estava comentando conosco, do despertamento espiritual, para que o corpo não nos sequestre e nos impeça de perceber o que verdadeiramente somos. Senão a vida passa, a gente está encapsulado dentro de um corpo que de certa maneira restringe as nossas percepções e vai trazer problemas para nós. Esse é o primeiro. Nós temos um segundo elemento que influencia na nossa vida. Não é o corpo, mas é o primeiro grupo social ao qual a gente pertence, chamado família. Nossa família tem um poder de influência sobre nós extraordinário. Menino acorda, menino come, menino vai para a aula, menino volta, coloca a roupa no cesto, vai escovar o dente antes de dormir. Menino, não come isso, minha filha, esse rapaz não serve para você. Então tem uma série de influências que a família exerce, nos orientando o que fazer, o que deixar de fazer, qual caminho a seguir na vida, dar a nós um suporte no equilíbrio emocional. E aí, na obra número 6 da série psicológica de Joana, chamada Autodescobrimento, ela trata ali sobre, logo no começo da obra, sobre a influência da família na formação e no equilíbrio da criatura. Então, uma infância em que você, de certa maneira, não oferece ao indivíduo toda a afetividade que vai ter, ela se desenvolve sequelada, com fragilidades, com carências e com uma série de comportamentos que são decorrentes da ausência do amor. Então essa família, ela também tem um poder imenso de nos influenciar. E muitas vezes essa influência, ela é uma influência positiva. Mas a gente sabe de algumas pessoas que são sequeladas por conta
de uma experiência traumática familiar, de abandono, desamor, carência, violência, narcisismo, uma série de condutas que podem também trazer sequelas, e isso vai também influenciar o ser humano. Então eu tenho uma primeira influência, é o corpo físico, o corpo que a gente veste e que de certa maneira embota a nossa compreensão, e temos a família, que é um grupo social importantíssimo, fundamental. E isso é tão interessante que quando a gente começa a analisar o comportamento humano, acontece uma coisa muito interessante. A gente começa a observar outros mamíferos que a gente vê nascer. Você vê nascer um bezerrinho, você vê nascer um potro, né? Outros animais que nascem, vocês já viram? Ele nasce, aí daqui a pouco ele vai, eles todos trêmulos se colocam em pé e ele vai embora com a mãe, já viram? E o ser humano? O ser humano não dá conta de seguir a mãe depois que nasce. Esse processo da forma como aconteceu o nosso desenvolvimento ao longo da nossa formação como espécie humana, e a mulher teve que andar em pé, ela estreitou a bacia, então consequentemente a criança ela é colocada para fora antes de maturar, ou seja, a gente nasce verdinho. Resultado, a gente não tem condição de seguir imediatamente os nossos pais, a gente carece de cuidado. E eu posso afirmar sem medo de errar que se nós chegamos à idade adulta, alguém cuidou, alimentou, limpou, porque o ser humano ele não dá, nós não somos tartaruga. A tartaruga nasce, rasga o ovo e vai embora, não sabe nem o nome da mãe dela. Mas a gente precisa. Então família tem uma influência muito grande nesse processo de desenvolvimento do nosso psiquismo, tá bom? E nós temos um terceiro elemento muito importante. Nós temos o nosso corpo, nós temos a família, e nós temos um terceiro elemento que também nos influencia, chamado sociedade. Nosso primeiro grupo social, a família, a gente vive ali dentro. Quando você já está mais ou menos crescidinho, aí você vai para a creche, vai para a escola, aí você vai para brincar na praça, você começa a ter amigos, você começa a alargar os seus grupos sociais, e você vai sofrer a influência não só da família, mas da sociedade. Às vezes a família fala uma coisa, mas a sociedade fala outra. E você vai ter que viver nesse ambiente onde nem sempre a sociedade aponta na mesma direção da família. Bom é quando a gente tem um determinado conjunto de valores positivos da família e encontra na sociedade a validação daquilo que a gente procura. E pode acontecer o contrário, você tem uma família que tem um conjunto de valores e você entra numa sociedade que é completamente diferente. Uma sociedade que propõe valores opostos àqueles que a família queria colocar. Então, o que se espera da sociedade é que ela nos influencie na direção do amor, da partilha, da inclusão, da convivência de todos na condição de igualdade e no respeito a todas as pessoas. Só que nem sempre a gente encontra uma sociedade com esse perfil. A gente encontra uma sociedade, por exemplo, hoje, uma sociedade marcada por muitas divisões, por muito ódio, muita violência, as pessoas nas redes sociais vivendo de uma maneira completamente equivocada, pessoas que não têm coragem de fazer determinadas ações na vida normal, de relação, mas na rede social ela tem coragem de agredir, de ofender, de atacar. E eu não preciso nem perder tempo com isso, falando sobre os prejuízos de uma sociedade que está assentada em cima do desamor, em cima do ódio, da violência. E esse fator aqui acaba levando uma quantidade muito grande de pessoas nessa mesma direção. Você vai ter pessoas que, em função das experiências que elas veem na sociedade lá fora,
elas desenvolvem um comportamento de manada, um comportamento de grupo, em que elas veem, todo mundo está cortando o cabelo assim, então eu também vou cortar. Todo mundo está usando esse tipo de roupa, eu também vou usar. Está usando esse tipo de palavras, eu também vou usar. Está tendo esse tipo de comportamento, então eu também vou ter. Então esse terceiro grupo de influência, ele é muito significativo, porque ele acaba numa certa idade tendo prevalência sobre a família. Até um certo momento da nossa idade, a opinião de pai e mãe é muito importante. De uma certa idade para frente, esse grupo começa a perder importância e os amigos da sociedade, aqueles que estão do lado de fora do lar, passam a ter a primazia nas ideias que a gente teria para viver. Estou confundindo vocês com o que eu estou dizendo? Está claro o que eu estou falando? Então, quais são os 3 fatores de influência? O corpo, família e a sociedade. Tem 3 aqui. Tem 3 lá. E tem 3 aqui. Aqui eu tenho o meu corpo. E aqui eu tenho um outro fator de influência, chamado, esse aqui, o meu próprio passado. Porque é verdade que o meu corpo influencia, é verdade. Mas eu não sou um espírito que nasceu nesta existência. Eu trago conflitos de outras existências corporais. Então, mesmo que eu tenha um corpo hoje, uma família e viva numa sociedade, eu tenho os meus conflitos, que são meus, porque no fundo, eu posso até ser filho de meu pai e minha mãe, mas eu também sou filho da minha própria história como espírito. Eu sou herdeiro de mim mesmo. É como se nós disséssemos mais ou menos assim: a lei de causa e efeito sabe o que a gente fez no verão passado. Então, a lei de causa e efeito, ela vive em nós. Então, mesmo que a gente tenha esses fatores de influência, que podem ser até positivos, eu trago a minha história do ontem, que nem sempre é negativa. Eu posso trazer uma história do passado também positiva. Mas, dentro de um planeta de provas e expiações, a tendência é que o nosso passado seja um passado complicado. Por que eu estou dizendo isso? É só a gente olhar para a história da humanidade. O que é que teve na história? Guerra, violência, escravização, queimado na fogueira, tirania, maldades. As páginas da história são cheias de sangue. Então, não é possível que a gente tenha escapado de todas, né? Escapei de todas as guerras, escapei de todas as tiranias, escapei de todas as intolerâncias religiosas. Nem que seja num bocado delas a gente caiu, porque é muito difícil o espírito fazer um slalom desviando se tivesse, já não estava mais aqui, já estava em outro lugar. Então nós temos histórias complicadas. Dentro de nós existem fatores de perturbação, experiências que a gente já viveu, dramas que a vida nos trouxe e que foram dramas assim que marcaram muito profundamente a gente. E a gente cria umas espécies de automatismo daquele tipo que a gente tem uma forma de se comportar que acha que a gente não consegue mudar. E a gente diz assim: eu sou assim mesmo. Quando eu vi, já tinha falado. Não tem jeito. Quando eu vi, já tinha feito. Por quê? Porque são os automatismos que a gente desenvolveu ao longo de séculos e milênios que estão dentro de nós. O corpo físico abafa isso. É verdade. O nosso corpo físico, ele vai abafar essa impulsividade. Às vezes a gente nasce magrinho, com a vontade de bater nos outros, mas não pode. Então, magrinho. Porque se nascesse com força, com físico, meu Deus,
Então a gente tem limitações, a gente vai ter limitações orgânicas. Eu vou ter um corpo que tem uma determinada fragilidade que não me permite fazer o que eu fazia no passado. Então o corpo às vezes vem com algumas restrições. Às vezes a restrição é assim: olha, eu não posso me aborrecer, quando eu me irrito me dá enxaqueca, então eu tenho que ficar calmo. Se eu me irritar, eu adoeço, então eu tenho que me controlar. Está tudo bem. Então o corpo pode ter diminuído isso, mas isso está em nós. E esse fator de... Qual era esse? Então este fator de influência, ele é um fator de influência muito importante, porque ele é o meu eu profundo, é o que verdadeiramente precisa ser educado em mim. E esse sujeito, ele, à medida que a gente vai vivendo, à medida que a gente vai se desenvolvendo, ele vai ficando cada vez mais desabrochado. Quando a gente é criança, ele está bem botadinho. Quando chega na adolescência, ele eclode de uma maneira muito forte, porque é quando termina o processo reencarnatório e o espírito então desperta no corpo. Por isso, as grandes confusões que a gente vive na adolescência, os grandes conflitos, por quê? Porque o espírito que veio acordando devagarinho no corpo, quando ele aciona o mecanismo endócrino, aciona a epífise, hipófise, tireoide e as gônadas, ele na verdade acordou no corpo. E aí você vai ver que uma criança que de repente na primeira infância era super dócil, agora ela está apresentando um comportamento meio arredio. O que está acontecendo? O espírito acordou. Só que mesmo quando ele acorda, quando ele vem com os conflitos e tudo mais, a sociedade tem o poder de enquadrar as pessoas. Então você vai ter que se enquadrar. Você gosta ou não gosta, você vai ter que trabalhar, você vai ter que pegar ônibus, você vai ter que pagar suas contas, você vai morrer de fome, você vai ter que carregar a sua cruz. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente fica velho, e eu posso falar isso porque eu estou na quinta idade, quando a gente fica velho, a gente perde mais um filtro. Porque a gente diz assim: agora eu estou numa idade que agora eu falo mesmo. Eu penso, eu falo mesmo. Porque a gente, quando é mais novo, a gente tem medo de falar as coisas. Aí eu falar vai machucar. A gente vai ficando mais velho, vai perdendo essa capacidade de dizer assim: não vou falar isso que eu acho que vai magoar. Fala mesmo. Nossa, essa sua roupa está horrível, hein? Então, e se a gente não desenvolver sabedoria, esse eu profundo, ele vai apresentar graves conflitos se a gente não cuidar. Então, eu que já tinha três processos de influência, eu tenho o meu próprio passado influenciando sobre essas coisas. 4. Quinto, para ninguém se perder, quinto fator de influência. Aqui eu tinha o corpo e ali eu tenho o meu passado. Aqui eu tinha a família e do lado de cá eu tenho os meus mentores espirituais, que também são um fator de influência. Existe muito, eu não sei de onde que os espíritas tiraram isso, que a gente vai reencarnar, aí o sujeito vem, olha, vai reencarnar, então entra aqui nessa barca, empurra a barca, e quando chegar do outro lado a gente vai fazer uma conferência para ver se você acertou ou não do que veio para fazer. Não funciona assim. O processo é um acompanhamento permanente. Então o maravilhoso momento do sono e os sonhos são exatamente uma possibilidade de tomada de tento e de avaliação daquilo que está acontecendo. Quem é tento? A gente tem durante a noite a possibilidade, eu disse a possibilidade, de encontrar com os nossos mentores para refazer a rota. E a gente sai muito da rota, sabe? A gente sai muito da rota. Então, o mentor, ele funciona igual um GPS. Quando a gente vem para cá, o cara diz: olha, você vai casar com fulano, vai ter tais filhos, isso aqui é o melhor para você, esse é o melhor caminho para vocês. Você vai estudar aqui, vai para cá, vai para ali, vai casar, vai ter isso e vai chegar nesse destino. Perfeito? Perfeito. Aí bota o GPS para rodar. Na primeira curva o cara perde a entrada. O
que o GPS faz quando perde a entrada? Reprograma a rota. A rota reprogramada nunca é melhor do que a primeira. Nunca será. E o destino muda? Não. Mas a rota vai mudar. Aí você vai pegar uma rua complicada, está em obras. A outra é uma rua com dificuldade de passar, trânsito pior. E cada vez que você vai errando no GPS, ele vai reprogramando. Mas ele reprograma todo o tempo. Com uma paciência infinita, porque é assim que é. Porque se ele não tivesse paciência, ele não era mentor. O que caracteriza esse trabalho de mentoria é a capacidade de entender que eu vou te dar uma tarefa, mas você certamente não vai executar como eu pensei. Mas não tem problema. Não sei se aqui vocês já viram como é que barco à vela navega. O barco à vela, ele tem que ir para cá para frente. Mas o vento não está favorável, o vento está soprando de lado. Então o que ele faz? Ele vai em zigue-zague, ele vai para lá, depois ele vem para cá, ele vira, aí o vento sopra ao contrário, ele vem para cá. Quem olha de cima diz, meu Deus, olha para onde ele está indo. E vai para cá, e vai para lá, vai para lá, e vai para cá, mas o barco está singrando na direção do objetivo, mesmo fazendo esse zigue-zague para lá e para cá. Então os nossos mentores, eles têm essa leitura. Não, o objetivo é para cá, mas não tem problema. Nós vamos ajudar a atuar nessa direção, mas depois a gente vai costurar para cá e a gente vai voltar. Então, isso acontece com as pessoas, isso acontece com os países. O Brasil tem uma história para seguir, que é um desenho. Não seguiu. Ah, tudo bem, não seguiu, então vamos aproveitar daquilo que a gente volta para lá. Então, os mentores, eles têm um papel importantíssimo nesse trabalho. E eles nunca desistem do seu protegido. Essa é a parte mais bonita. Nunca desistem do protegido. Não importa o equívoco que você tenha cometido. Está cansando a mão, minha filha? Não importa o equívoco que você tenha cometido. Não importa. O que importa é que nós estaremos ajudando você. E o planejamento que a gente faz, que às vezes os espíritas acham que é destino, ele não é destino. Planejamento significa melhor proposta. Esse é o melhor planejamento para você. Isso aqui é o de melhor para você, isso aqui. E se você não conseguir, a gente vai aproveitando no que der. A pessoa errou e o mentor diz, pelo amor de Deus, pronto, perdeu a encarnação. Não perdeu. Por quê? Se eu fiz uma opção que não era planejada, é porque dentro de mim aquela opção estava viva. Nós temos muito a tendência, de acharmos que o planejamento espiritual, ele é um caminho, né, que a gente risca, o caminho é esse aqui, você vai andar nesse caminho, esse é o seu planejamento. E não é. Um planejamento espiritual, ele é uma teia de aranha. E aí o mentor diz, olha, você vai por aqui, aqui, vai por aqui, tipo um labirinto, que tem várias. Ó, você tem esse caminho, esse aqui é o melhorzinho, esse aqui para você. E se ele diz que é o melhorzinho, é porque nós temos condição de executar esse planejamento. Só que o que acontece conosco, a gente não mobiliza tudo que pode. E eu acho engraçado que os espíritos dizem assim, eu já mudei muito, isso aí eu vou deixar para a próxima. Eu acho engraçado porque o pessoal diz isso como se tivesse certeza que vai ser espírita. Né? Tem certeza. Sabe lá se na próxima não vai ser muçulmano? Não vai mudar como? Não vai ter reencarnação. E se cair num país que seja ateísta, numa família ateísta, tem que usar burro. De onde você vai tirar recurso para fazer uma mudança que você não vai ter instrumentação para isso? Isso é muito complicado. Então o melhor é a gente aproveitar enquanto está aqui. Então esse quinto fator aqui de influência, são os mentores, que são, para assim uma certa comparação com esse grupo que está aqui, que são os nossa família. E aqui nós temos um sexto fator. Nós temos o corpo, a família, a sociedade, o meu eu profundo, que é o meu passado,
Aqui eu tenho os meus mentores e eu tenho os meus obsessores. Acreditem em mim, também influenciam. Com um detalhe: nenhum obsessor tem o poder de plantar uma ideia na cabeça do seu perseguido. Jura? O obsessor não planta ideia, ele rega. Ele rega. A ideia já está plantada. Então ele vê quais são as sementinhas que tem. Ah, olha, tem uma sementinha de depressão, vamos regar. E o processo obsessivo, ele tem a tendência de usar as fragilidades que a gente possui. No livro Recordações da Mediunidade, Dona Ivone do Amaral Pereira diz uma coisa interessantíssima sobre essa perturbação espiritual. Ela diz, e olha como é interessante isso, que nós temos a tendência de dizer assim: ah, fulano tem um obsessor que leva ele para beber, fulano tem um obsessor que faz ele brigar em casa, fulano tem um obsessor que faz, sei lá, qualquer atitude. Ela diz, nem sempre o obsessor está levando para beber, nem sempre o obsessor está fazendo com que a pessoa saia para brigar com as pessoas ou tenha uma atitude dessa natureza. Não. O obsessor nem sempre está em cima da ação final do indivíduo. Então ela diz o seguinte: como funciona o processo obsessivo? O que o obsessor quer fazer é desestabilizar você. Então ele quer te desestabilizar. Quando você está no seu eixo, a tendência de você fazer besteira é menor. Então ele te desestabiliza, ele te faz sair do teu eixo, te empurra para fora. Do tipo, você vai fazer o seguinte: vou fazer a mulher dele brigar com ele, gritar, que eu vou jogar uns 3 pratos nele. Aí ele briga com ela, ou ela briga com ele, sei lá. E ele diz: ah, eu não aguento mais, sabe uma coisa, eu vou embora, eu vou beber. Quem faz ele beber não é o obsessor, é o que já existe dentro da cabeça. O obsessor só desestabiliza. Desestabilizado, o espírito tem a tendência de correr naquela direção. Uma pessoa, por exemplo, tem tendência suicida. Então, o espírito não está sugerindo o suicídio. O espírito apenas faz com que as pessoas ridicularizem aquela outra pessoa para que ela saia do eixo. Quando ela sai do eixo, ela tem dentro dela, já é dela, o sentimento de desistência da vida. É claro o que eu estou dizendo? Esse problema não é o obsessor que diz, vai, te mata, vai lá, vai. Vai ter uns que sim, mas outros não. Ele já tem tendência suicida. Então, se eu desequilibrá-lo, eu vou fazer isso. Então a menina tira uma nota baixa na escola, aí ele estimula o pai a ter uma atitude violenta, agressiva. Ele sabe que se aquilo acontecer, a menina vai se suicidar. Vejamos a cena final do livro O Drama da Bretanha. Eu vou dar um spoiler aqui, porque a obra já está muito bem, era para ter lido, né? Nesse livro, Andréa de Guzmán, ela engravida do vizinho. Ela engravida do vizinho. E quando ela está grávida, o pai, que era um aristocrata, ao saber que a filha está grávida, ele fica profundamente ofendido na sua condição de nobre. Ele manda chamar, porque ela estava prometida para o primo, pois ele faz uma reunião de família, chamando todos os parentes, leva todo mundo para a sala e manda chamar a menina, porque ele quer humilhá-la na frente de todo mundo. A garota diz que não vai descer, ela está no andar de cima, não vai descer. Vai descer sim. O pai sobe e vem arrastando ela pela escada, puxando a garota, ela vem se batendo toda, e ele traz ela e joga ela no meio da sala para dizer que ela era uma adúltera, que ela, nossa, ele acaba com ela. Aí ela se levanta do chão, corre na direção de um penhasco e se joga. Então,
O obsessor desse caso, ele estava, na verdade, interessado em fazer com que ela tivesse uma vida promíscua. Foi aí que ele entrou. Ele empurrou a garota na direção da vida promíscua porque sabia que era o ponto frágil dela, na expectativa de que, com a fragilidade, a decorrência disso seria ela, por ela ser frágil, ela se jogava no penhasco, porque ele tinha interesse que ela se matasse. Ele era, na encarnação anterior, o pai do rapaz que se suicidou por causa dela, Henri de Nounier. Então, os obsessores são, na verdade, um outro fator de influência muito forte que a gente tem. Então veja como a gente está envolvido num mar de influências extremamente difícil, porque você tem que se manter de pé nessa borrasca toda que a Márcia estava falando, que é esse conjunto de influências que nós temos aqui. Não é? Esses 6 fatores de influência são fatores terríveis. Mas eu disse que era 7. Está faltando 1. Então, esse 1 é meu. Vou deixar os 3. Nós temos 3, mais 3, 6, mais 1, 7. E é desse 7º que eu quero falar agora. Agora você pode sentar. Daqui a pouco você volta. Esse 7º fator de influência é o fator mais perturbador. É o fator mais perturbador. Porque, olha, o corpo sempre influenciou. Família, sociedade, obsessor, anjo guardião. Isso aí tudo teve. Tudo teve. O eu profundo, todo mundo sabe, sempre foi. Mas transição planetária, não. Então, o 7º fator de influência, anota aí. O 7º fator são os processos da transição planetária. Porque esse não tinha antes. É uma circunstância nova que está acontecendo nesse período que a gente está vivendo. E aí a gente poderia dizer assim, e quando é que esse negócio começou, né? Começou quando? Que dia que começou? Na verdade, não tem uma data para ter acontecido, porque esse é um processo gradual. Espírito não é milho de pipoca, né? Que frita e de repente se transforma de uma hora para outra. Esse processo de transformação é um processo gradual. Assim também a transição planetária é um fenômeno que vem acontecendo lentamente na história da humanidade. Ele não está sendo posto como se ele fosse um fator que a gente poderia dizer assim, olha, esse é o fator que aconteceu de uma virada de chave. Não, ele é como se fosse o nascimento do sol, que vai começando devagarinho, aquela coisa aparecendo no horizonte, aí vai surgindo e vai acontecendo. Hoje nós estamos em pleno processo da transição planetária, é pleno processo. Lá na obra que a Márcia citou, que é o capítulo 18 da Gênesis, depois vocês vão ver em casa, ele tem 9, vai ter um momentinho lá que ele diz assim, ele diz, o Espírito, este processo de transição planetária que se iniciou há um século. Então, se nós estamos há quase um século, gente, nós estamos em 1867, que é quando a Gênesis ela é escrita, ela é publicada em 6 de janeiro de 68, então ela não pode ter sido escrita em 68, ela foi escrita em 67, né? 6 de janeiro publicou, e lá era letra por letra para botar no papel, dá um trabalho danado. Então essa obra foi escrita antes, e ali no item 9 diz que tem aproximadamente um século que esse processo de transição se evidencia. 1867, se eu tirar um século, vai dar em cima da Revolução Francesa. Então o processo da Revolução Francesa,
ele marca uma mudança de chave na nossa sociedade. Não é só por uma mudança de regime, que realmente foi ali que surgiu a democracia, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, a ideia de que você pode eleger seus governantes. Isso é uma coisa fantástica, isso é um progresso maravilhoso para a sociedade. Só que a Revolução Francesa não foi só uma mudança de regime, ela foi também uma mudança de visão de mundo. Até ali, a religião fazia um papel muito importante de controle da sociedade. Havia um interesse muito grande de que a nossa sociedade fosse regida pelo poder religioso. Então havia Inquisição, as pessoas eram torturadas, quem pensava diferente era perseguido. A Revolução Francesa, ela não só retirou a monarquia do poder, como também acabou com a Inquisição na França, não teve mais. Desde o dia que a Revolução aconteceu, acabou o processo da Inquisição. E por quê? Porque o cristianismo foi banido da França. Eles retiraram o cristianismo e os sacerdotes daquela época foram todos mortos dentro do templo. Os nobres tiveram ainda o valor de ser sacrificados em praça pública lá com a guilhotina. Os sacerdotes foram mortos dentro do templo, cortados em pedacinhos, e seus templos foram transformados em não mais cristãos, mas o templo à razão. A Catedral de Notre Dame era a Catedral à razão. E uma nova religião se colocou na França nesse período, e aí começa um processo de banimento da ideia de Deus da sociedade. Joana de Ângeles, no livro Libertação do Sofrimento, no capítulo 2, faz uma observação sobre esse momento e diz o seguinte: o problema nunca foi a religião, o problema era o fanatismo religioso. Esse aqui é o problema, não é religião, fanatismo. Só que na tentativa de extirpar o fanatismo, eles arrancaram junto a religião. Então arrancou fanatismo e religião juntos. Eles não conseguiram separar e extraíram da sociedade a religião. Até podia, tá? Até estava bom se fizesse, porque sem religião a gente vive. Mas eles arrancaram o fanatismo e junto com o fanatismo arrancaram a religião. E junto com a religião arrancaram a espiritualidade do ser humano. Aí foi que deu problema, porque tentou-se implantar uma sociedade sem Deus, uma sociedade sem espírito, uma sociedade que tenta nos dizer que nós somos apenas matéria. Por isso que o espiritismo nasce dentro da França, levantando a bandeira da imortalidade. Só 3, não, nem 6, só 3. Pode se dar, tá melhor. Jesus tinha 3 grandes verdades: a ideia de Deus como Pai, Deus. 2, a ideia do amor como sendo a regra da vida, e a imortalidade da alma, tanto que ele voltou depois da morte. Isso era a base de Jesus, era essa: Deus, imortalidade e o amor. Essas 3 bases foram destruídas quando veio esse momento psicológico. Deus foi tirado do cenário, esquece, não existe, isso aqui acabou. Como não tem Deus, também não tem espírito, então a gente ficou só corpo. E o amor foi substituído pelo prazer. Confundo com vocês com o que digo? Não? Pois é. Eu precisava de uma doutrina para restaurar isso aqui, porque esse cristianismo está morto. Eu preciso reviver esse cristianismo. Só que eu não consigo resgatar o pensamento de Deus sem ter uma fundamentação. Porque se eu for usar, não, porque está escrito na Bíblia, esquece isso. Eu tenho que ter algo que calça a existência de Deus, que dá substância a ela. E o que calça a compreensão da existência de um Criador é a lei de causa e efeito. Não, mas isso aqui é a lei de causa e efeito, por isso que isso, por isso aquilo. Isso aqui é assim. Então a lei de causa e efeito é o grande instrumento que restaura o pensamento da existência de Deus. A imortalidade da alma acabou, não existe. O que é que restaura a imortalidade da alma? Mediunidade.
Que pela mediunidade eu provo que a alma é imortal. E o amor havia sido abandonado. O que prova que o amor é fundamental? A reencarnação, mostrando a evolução e a necessidade de que nós façamos um aproveitamento mais efetivo do nosso tempo. Então, Deus, imortalidade e o amor estão todos calçados com três verdades: lei de causa e efeito, mediunidade e reencarnação. Onde eu acho essas três coisas juntas assim para sustentar isso? É por isso que se fala que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Eu consigo colocar de pé essas verdades com princípios espíritas. Se eu tirar esses princípios espíritas, o ateísmo destrói toda a ideia do cristianismo. Então a gente pode com isso descansar. A gente pode com isso perceber o quanto tem sido nocivo para a nossa sociedade os conflitos que a gente está vivendo. Então, o aumento dos índices de suicídio, os aumentos da depressão, ansiedade, está aumentando ou não? Demais? Só depois da pandemia cresceu 25% o nível do adoecimento mental de todos nós. Nós estamos vendo um período terrível e o materialismo não quer, de certa maneira, aceitar que a sua proposta de vida é profundamente nociva para o ser humano. Só que as próprias ciências materialistas estão encontrando respostas para isso através das experiências de quase-morte, psicologia transpessoal, que vai conduzir a sociedade naturalmente a uma reaproximação desse cenário, porque nós estamos todos profundamente adoecidos. Nós estamos profundamente adoecidos. E assim, por que essa transição planetária ela é tão danosa para nós? Porque existe uma lógica na transição planetária, que é uma lógica que a princípio nos preocupa, que é a seguinte: quando chega o período da transição planetária, diz a doutrina espírita que ela termina com a migração dos espíritos que não puderam acompanhar. Os espíritos que não acompanharam o progresso da Terra, eles tendem a migrar do planeta. Isso é o que está colocado lá. E aí, eu tenho uma série de espíritos profundamente problemáticos, muito perturbados, gente muito perturbada, que se esse pessoal não aproveitar essa oportunidade, ele vai migrar. E eles são nossos irmãos, e eu preciso que eles tenham uma oportunidade de mudança. Então, o que acontece na transição planetária? As entidades mais horrorosas encarnam. Nós temos um período bastante tormentoso, porque é como se fosse assim: as portas do abismo se abrem e uma quantidade de entidades profundamente perturbadas aparecem na nossa sociedade. Está lá no livro do Apocalipse, assim, e no final dos tempos convém que Satanás seja solto por um pouco de tempo. Ninguém precisa ficar com medo, que o Satanás já está solto. Então, entidades das mais diferentes ordens de perturbação aparecem no planeta. Depois vocês pegam em casa o livro Ceareiros de Volta, na página 39, uma mensagem chamada Os Fantasmas da Mente, apresentada para Albano Couto. Albano Couto diz que existem 3 fantasmas da mente que são as maiores perturbações da sociedade. O primeiro fantasma é o materialismo, representado pelo egoísmo, que destrói o meio ambiente, que avança por cima das coisas, que não respeita ninguém. Materialismo. O segundo, a sede de poder, orgulho. E o terceiro, o sexo desequilibrado. Então, essas seriam os 3 maiores flancos em que as entidades perturbadoras acionariam sobre nós. Alguém não está percebendo o que está acontecendo? Que nós estamos vivendo um negócio bastante perturbador nesses últimos tempos? Então essas entidades, elas estão misturadas conosco. E a gente diz: mas meu Deus, mas isso é muita maldade conosco, coitadinho de nós. É mais ou menos, né?
Como diz o Espírito de Verdade, só os lobos caem nas armadilhas feitas para lobos. Se nós formos realmente bons, nós não nos seduziremos pelas sugestões do mal. Se o mal sugere para mim algo, Renata, e eu sigo as sugestões do mal, é porque ainda existe resíduo do mal dentro de mim. E isso existe para que a gente analise se nós temos 4 características. 4. Saber se a gente tem uma dessas 4 características. Primeira característica, eu digo assim: gostei dessa perturbação, eu acho que eu vou junto com eles. Então é sinal de que eu ainda tenho muito disso dentro de mim. Já viram pessoas que propõem as ideias mais bizarras? Aí tem uma galera que diz: não, eu vou, eu gostei. Vocês estão muito jovens, mas teve um período, já faz tempo, vocês ainda acham que tinham nascido, deve fazer uns 15 anos mais ou menos, 20 anos. Surgiu uma onda religiosa no planeta que arregimentava pessoas do mundo inteiro e para fazer um exército que matava pessoas. As pessoas saíam dos seus países para ir para cima, mas eu quero matar gente, eu gostei disso. Então você vê um grupo de pessoas que de certa maneira se sente atraída por ações de desequilíbrio na área da sexualidade, na área do poder, na área de tudo, intolerância religiosa, etc. Então essa é a primeira conduta, se eu me filio com o mal. Segunda conduta, que é indesejável. Segunda, se olha, esse pessoal que está aí, gente, esse pessoal não tem jeito não, você tem que matar tudinho, num paredão, matar tudo. Também sou imaturo. Tanto os que se abraçam com o mal, como aqueles que acham que a gente combate o mal matando os outros. Quem propõe a violência como uma estratégia para a implantação do bem, ainda não conseguiu entender o sentido profundo das coisas, Mércia. A gente precisa, na verdade, fazer a compreensão de que as nossas vidas nem pode ir para a gente se abraçar com o mal e nem odiar o mal, porque odiar quem odeia também é um indicativo de que a gente não está bem. Terceiro, são aqueles que dizem assim: não, nós vamos mudar o planeta e eu vou me comprometer. Aí vai, como diz na minha terra, foi fundo, aí ele ia. A pessoa vai e quando chega lá na frente, assim, isso não tem jeito mais não. Isso aí é uma causa perdida, na verdade. Eu já fiz muito, isso aí é igual enxugar gelo. Melhor largar de mão, deixa o fogo se alastrar. Isso está no capítulo 24 de Mateus, versículo 12, que diz: e por ser grande a perversidade do mundo, o amor de muitos se esfriará. Essa é a terceira conduta. Eles querem saber quem somos nós, ou se nós somos desse grupo pequenininho que diz assim: eu, na verdade, quero trabalhar o meu eu, porque quem vai salvar o planeta é Jesus. Eu vou salvar quem? A mim mesmo. Mas eu me salvo através do outro. Então eu vou colaborar, eu vou fazer, mas eu tenho que vencer a minha indiferença, o meu ódio, a minha raiva, e trabalhar no que eu puder, no sentido de construção de uma sociedade melhor. É esse quarto aqui que é o grande propósito para o qual o Espiritismo nos aponta. Que a gente perceba, evidentemente, todas as convocações que a doutrina espírita está nos fazendo, de aproveitamento das coisas. E de que maneira? Não precisa salvar a humanidade, precisa que nós sejamos bons. Onde? Dentro de casa. Na hora que a gente vai ajeitar um filho para dormir, na hora que a gente vai ter que ter paciência com o marido, na hora que você vai dar uma comida para um pai que tem Alzheimer, na hora que você vai lidar dentro de casa, é aí que está o grande processo de desenvolvimento das nossas condições emocionais.
Então a convocação que a doutrina espírita nos faz não é para que a gente transforme o planeta, é para que a gente transforme as nossas vidas na singeleza das nossas histórias familiares, que a gente aproveite os nossos momentos em família e sejamos, tanto quanto nos seja possível, capazes de amar de verdade. Esse é o sentido das nossas vidas. Portanto, que a gente pense nisso e trabalhe o tanto que a gente puder para descobrir que nesses conflitos de hoje a nossa convocação é simplesmente uma: amar, amar sem reservas. Muito obrigado.